A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom ter você por aqui no nosso canal, começando conosco a nossa Escola Bíblica 2024. Esse momento que a gente faz online, que nós conseguimos atingir mais pessoas, eu espero que você possa acompanhar conosco aí o desenrolar desse ano. E quando começou o ano, a gente começa sempre pensando em planos, querendo, coisas novas, e aí nada melhor do que para fazer isso, senão a palavra do Senhor. Então nós vamos começar a falar em 2024 sobre o livro de Provérbios, um guia para viver bem. Nós teremos aí uma jornada de 17 aulas e nós vamos estudar então esse material juntos, e eu espero que seja uma bênção para você. Deixa o seu comentário, deixa as suas perguntas, suas dúvidas aí nos comentários do nosso canal. E estamos aqui. Antes de começar a nossa primeira aula, então eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Pai de amor, nós te damos graças por esse dia. Obrigada pela tua igreja, ó Pai, que nesse momento se reúne, mesmo que de forma remota, ó Deus, para ouvir a tua palavra, para meditar sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Que seja um momento, Pai, de edificação. Fortalece-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós vamos começar então pelo primeiro capítulo, vamos pensar em conhecendo o guia para viver bem. E eu gostaria então de ler com você Provérbios 1, de 1 a 7. Diz a palavra do Senhor: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Palavras do Senhor. Nós vamos então começar o livro de Provérbios e eu queria pensar contigo, o que é então um provérbio? O provérbio é geralmente uma frasezinha bem curta, geralmente de origem popular, que frequentemente ela rima, ou então ela tem um ritmo e ela é rica em imagem e ela sintetiza um conceito a respeito da realidade, ou de uma regra social, ou de uma regra moral. Essa é a definição do dicionário de língua portuguesa. E aí, quando a gente pensa num provérbio, ele pode vir também numa forma cômica, uma pequena comédia, pode ser uma frase ou mesmo até uma fábula. O fato é que não importa qual é a forma em que ele é apresentado, porque o importante, na verdade, é o conteúdo. É a sentença moral, é o que ele quer ensinar a respeito de alguma coisa. Então, a gente tem uma coletânea de provérbios que estão agrupados, preservados nesse livro, e que mostra pra gente como então a fé monoteísta de Israel em um Deus que é eterno, que é vivo, afeta a vida comum daquele povo, assim como afeta a nossa, crendo que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Os ensinos que aqui estão contidos, eles influenciaram também a vida de Jesus, de Pedro, de Paulo no Novo Testamento. Então, Provérbios ainda hoje marca assim de forma, é impossível dizer que não, de forma positiva, a vida de toda pessoa que estuda, que lê esses provérbios, pois o Espírito Santo, ele sopra o nosso espírito e ele vai assim confirmando e nos edificando. Isso porque isso é um livro de sabedoria, uma sabedoria prática, que ela ensina, o que a religião às vezes tem problema para falar. Quando a gente consegue comparar as coisas do dia a dia, a gente consegue realmente efetivar essa fé. Isso é muito bom, porque os nossos atos cotidianos, da semana, ele tem a ver com o culto que a gente presta no domingo. Eu costumo sempre dizer que o culto, na verdade, ele é o intervalo do jogo. Por quê?
Porque você está vivendo a sua fé lá fora, você está correndo o jogo, você está vivendo a vida e você vem para o culto, aqui é um momento de refrigério. Você senta, você está junto com outras pessoas, aqui você louva a Deus, você bendiz ao Senhor junto, você recebe aquele fôlego para entrar na semana de novo. Então, o culto é aí um intervalo entre o jogo. O fato é que o tema central de Provérbios é a sabedoria, e essa começa com Deus. Por mais que nós possamos querer e tentar ter sabedoria por vários caminhos, não existe nenhum outro caminho melhor senão o próprio Deus. Os provérbios, eles revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa deveria fazer em certas situações para se viver bem. E o viver bem é uma prerrogativa do sábio, né? E para ser sábio é preciso primeiramente temer a Deus. A sabedoria, ela oferece a felicidade. Ela oferece vida longa, ela oferece riqueza, ela oferece honra para aqueles que evitam, por exemplo, pensando no livro de Provérbios, crimes de violência, fiança precipitada, ociosidade, duplicidade ou falsidade, impureza sexual. O fato é que a relevância que nós temos em estudar com carinho o livro de Provérbios está na praticidade e na contemporaneidade deles. A palavra de Deus, ela é viva, ela é contemporânea, porque ela trata de relacionamentos humanos em quase todas as áreas da vida. Além disso, esses ensinos, eles são aplicáveis a toda pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. A sabedoria, ela começa com o temor de Deus, mas ela se reflete na conduta reta, amorosa, de uma pessoa para com outra. Então, é aquela coisa bem que a gente fala cruciforme. A gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com o outro. Então, a sabedoria começa com o Senhor e ela repercute no nosso cotidiano. E aí, pensando então que esse é vamos pensar assim, né? Na nossa introdução, vamos pensar quem escreveu Provérbios. Conquanto a maior parte do livro de Provérbios tenha sido por Salomão, né, Provérbios 1 fala, aqui o que a gente tem, assim, no entanto, é que a gente vai ver que vão ter partes do livro que vão dizer que não foi bem Salomão que escreveu. Né, você vai ter lugares, por exemplo, 22, 24, que vai falar que foram sábios. Provérbios 25 vai falar os homens de Ezequias, ainda que tenha apenas transcrito uma seleção de provérbios de Salomão. Você vai ter no capítulo 30 Agur, que é filho de Jaque, de uma tribo chamada Massá. Você vai ter no capítulo 31, por exemplo, o rei Lemiel, que ele transcreve o ensino da sua mãe para essa tribo de Massá. Então, atribuiu-se a Salomão, né, o compilado do livro. Não quer dizer que tenha sido ele propriamente dito, mas Salomão, o fato que a gente tem aqui, que escreveu alguns livros, então faz parte, vamos pensar assim, da cultura bíblica. E tudo bem, a gente não está aqui para discutir, para tentar, meu Deus, então não foi o próprio Salomão. Não, existe, geralmente a gente fala, quando a gente pensa na Bíblia, que existem escolas de ensino, escolas de profetas e por aí vai. Então a gente pode dizer que Provérbios está dentro do que nós chamamos de escola de sabedoria, dos livros de sabedoria. Então, isso significa que o livro de Provérbios é um livro composto com o cotidiano do povo, como esse povo vivia a sua vida, e o fato é que é bem aceito entre os estudiosos e também algum tempo depois disso, que o fato é que existiram vários rolos de provérbios, e foi assim que geração após geração criou-se então essa tradição de que Salomão escreveu o livro. Então a gente tem essa tradição e a gente não vai sair muito disso e tudo bem. O importante é que a gente tenha em vista que essa palavra é a palavra de Deus inspirada para nós. Se você ler, por exemplo, 2 Crônica 29, de 25 a 30, a gente, por exemplo, lá vai aprender que Ezequias, ele promoveu uma intensa reafirmação religiosa e artística, quando foram o quê? Revividas as palavras de Davi e Salomão pela voz de Gade, o vidente do rei Davi.
Você vai ver, por exemplo, Provérbios 25 a 29, que vai mostrar pra gente um modo novo de um grande avivamento, quando esses homens de Ezequias, eles se reuniram em reuniram alguns volumes, né, de Provérbios de Salomão, e esses provérbios eram para ensino oral, então era para ser lido na comunidade, na assembleia. E aí vamos pensar, né, toda vez que a gente pensa no estudo de um livro, a gente pensa na datação desse livro, qual seria a data. E aí a gente também tem um outro problema, não é fácil de definir. Mas o livro de Provérbios, ele não poderia ter sido completado antes do tempo de Ezequias, que fica mais ou menos aí em 715 a 666 a.C. Também é possível que o poema acróstico, por exemplo, de Provérbios 31 e os ensinos de Agur e Limuel, do capítulo 30, tenham sido acrescidos num período posterior, num período exílico ou mesmo pós-exílico. E aí, segundo o dicionário da Bíblia, uma data razoável para a data final, então, do livro que a gente tem de Provérbios seria o século V a.C. Vamos pensar no reflexo de Provérbios, por exemplo, no Novo Testamento. Se você vê Provérbios, a gente vê que ele ecoa nos ensinos de Jesus. Há evidências de que o nosso Senhor Jesus Cristo amava o livro de Provérbios, pois ele fez, assim, um amplo uso desses ensinos na sua doutrinação prática. E vamos pensar em alguns, por exemplo. As suas palavras sobre aquele que procuravam os primeiros lugares quando convidados para banquetes, que está lá em Mateus 23, em Lucas 20, eles estão assim firmemente relacionados a Provérbios 25, 6 e 7. A parábola do rico insensato de Lucas 12, ela está bem assim retratada em Provérbios 27, 1. A parábola dos dois alicerces e do sábio e do nécio, que está lá em Mateus 7, por exemplo, tem um fundamento em Provérbios 14, 11. E na conversa de Nicodemos, que está lá em João 3,13, porque Jesus revela a resposta da pergunta levantada por Agur em Provérbios 34. E aí, se você pensar, né, o próprio Senhor Jesus usando o livro de Provérbios, nós temos depois também os apóstolos, nós temos Pedro, depois o Paulo, agora vamos falar do Pedro. Bom, então vamos olhar aí no quadro que você pode observar, as referências então. 1 Pedro 2,17 com Provérbios 24, 21. 1 Pedro 3,13 com Provérbios 16, 17. 1 Pedro 4,8 com Provérbios 10, 12. 1 Pedro 4,18 com Provérbios 11, 31. E 2 Pedro 2,22 com Provérbios 26, 11. E aí nós temos também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também cita e reflete Provérbios nas suas epístolas. Então vamos dar uma olhadinha aí. A gente tem Romanos 12, 20, fazendo uma referência a Provérbios 25, 21, 22. 1 Coríntios 1, 24 com Provérbios 8, e aí Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, então, que andou nessa terra. Então, o escritor de Hebreus, que aí a gente não tem a referência de quem escreveu Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5, ordena que não nos esqueçamos da exortação que, como os filhos, discorre convosco, e que não desprezem o castigo do Senhor. E isso é uma citação de Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 11. E aqui nós temos uma demonstração da verdadeira natureza do livro de Provérbios. É um estudo sobre a disciplina paterna de Deus. Como Deus, sendo um bom pai, mostra para os seus filhos e filhas como viver a fé de forma prática. Se nós pensarmos então aí em Provérbios, a palavra-chave é sabedoria, que é habilidade para viver. Então, uma vida piedosa num mundo ímpio, ela não é uma tarefa fácil. E esse é o nosso grande desafio quando nós olhamos para a palavra de Deus. E Provérbios possui para a gente aqui uma instrução detalhada de Deus para o seu povo, para que esse povo possa ter sucesso em lidar com os problemas da vida diária. Então, são provérbios que podem ser aplicados, como relacionar-se com Deus, com os pais, com os filhos, com os vizinhos, com o governo. Então, provérbios aí, vamos pensar então Salomão como um autor principal, como a gente viu, ele usa uma combinação
de poesia, de parábola, de perguntas incisivas, de histórias curtas e também máximas sábias, sabe? Aquela frase de efeito mesmo, que é para dar forma, de uma forma assim surpreendentemente memorável, para nos trazer ao bom senso, para mostrar pra gente que nós temos que ter perspectivas divinas para lidar com os aspectos da vida. Então, em vista, né, de Salomão, o maior dos sábios de Israel, ser aí então o principal colaborador desse livro, vamos pensar assim, o título em hebraico dele, sabe qual é? É Mishle Shelemoth, ou seja, Provérbios de Salomão. Então, o título latino ficou Liber Proverbium, que é o livro de Provérbios, né? Percebe como o latim tá ótimo? Mas que combina, né, então, com o vocábulo pro, para e verba palavras, que descreve então a maneira como os provérbios concentram muitas palavras em poucas. Então, os escritos rabínicos chamavam provérbios de Sheper Hokmah, o livro de sabedoria. Então, que o estudo de provérbios possa nos dar a sabedoria para viver. Então, essa é só uma aula introdutória. Então, a partir daqui nós vamos falar sobre alguns temas de provérbios. Não tem como, nós ficaríamos aí o ano todo, se quisesse, deixasse, falando sobre provérbios. Mas nesse momento inicial, então essa é a nossa aulinha introdutória, para você estar aí por dentro do que o livro de provérbios fala. E aí eu convido você a ler esse livro que é tão gostoso de ler, de meditar sobre ele. Ele tem uma facilidade muito grande. Eu espero que seja uma bênção na sua vida e que através das reflexões que nós vamos fazer nas próximas aulas, nós possamos pensar nas várias áreas da nossa vida que provérbios podem nos ajudar. Nós vamos falar sobre amizade, sobre vícios, sobre preguiça, sobre lascívia, sabedoria, ética, caráter, disciplina, sobre a língua, sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre cobiça e como Deus nos dá discernimento através da tua palavra, né? Da palavra dele que é viva e eficaz. Então, essa é a nossa primeira aula. Eu espero por você na próxima semana. Que Deus nos abençoe. E até a próxima, se Jesus não voltar antes. Até lá!